Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a adenoamidalectomia moderna, né? O que que a gente tem de novas técnicas e abordagens cirúrgicas. E para a gente começar falando sobre o que tem de novo, né? A gente começa falando sobre de onde viemos. Então, a nossa história, ela começa lá atrás, né? Há milênios. Então, rapidamente, eu não quero me estender nessa parte da aula, mas eu preciso dizer que a cirurgia de adenoamidalectomia é uma cirurgia que já tem aí relatos de inscrição lá na civilização hindu, há 3.000 anos atrás, né? Amígdala, que vem de amêndoa, do grego, lá na Roma antiga. ah, Cornélio Sérgios, ele faz a descrição de que fez a cirurgia de amidalectomia com o dedo e ele faz a hemostasia com leite e vinagre no leito cirúrgico, né? E ele já descrevia ali que era uma verdadeira batalha. Imagina só sem anestesia, já é uma batalha hoje em dia, imagina lá atrás. Então, na Idade Média, começam ali aquelas cirurgias que passavam um fio no pilar amidaliano e ia estrangulando de tempo em tempo, apertando esse fio até que houvesse amputação da amígdala. E aí, a partir do século XVI, começam a ter instrumentos apropriados, né, direcionados para a cirurgia de adenoamidalectomia, de amígdala, e formam ali as guilhotinas amidalianas, tá? Até que no Brasil, em 1920, nós temos a primeira cirurgia realizada na Santa Casa de São Paulo de amígdala. Então, veja só. Hoje, falar de evolução na técnica cirúrgica, é simplesmente um caminho que a gente já vem percorrendo, né? A cirurgia, ela vem evoluindo ao longo de toda a nossa história. E a técnica, ela vem evoluindo, vem mudando, mas não só a técnica, não só a técnica. Algo mais tem mudado, não é verdade? E aí eu falo com vocês, o nosso paciente também mudou. Nosso paciente mudou ou não mudou, né? Nosso paciente hoje é um paciente informado, é um paciente que vai lá no chat GBT e sabe tudo. Ele sabe das suas opções, ele quer participar de forma ativa nas decisões. Então, não só a técnica mudou, nosso paciente também mudou. E nós também mudamos como cirurgiões. O cirurgião mudou também. O que antes, no passado, os nossos colegas era permitido, hoje não é mais bem assim. Nós também mudamos e nós queremos hoje também mais segurança. Nós queremos também mais previsibilidade. Então, a técnica mudou, o paciente mudou, nós mudamos, tá? Mas o nosso objetivo, ele sempre continua o mesmo, né? O nosso propósito permanece o mesmo, que é oferecer o melhor para o nosso paciente, tá? O comportamento tem mudado. A nossa própria associação, né? A Associação Brasileira, a ABOL, também tem nos direcionado, bem incentivado ao estudo da tecnologia nas nossas cirurgias otorrinolaringológicas. Então, olha só, esse é um curso teórico-prático, né? Onde cirurgias do dia a dia integradas às mais recentes tecnologias. E o que que vem abordando no curso? Olha só,
turbinoplastia com coblation, turbinoplastia com shaver, adenoidectomia com shaver, amidalectomia com coblation, tubo de ventilação endoscópico, acesso à orelha média por endoscópio. Então veja que tudo vem mudando, vem evoluindo. Isso é natural. Isso vem acontecendo o tempo todo. Você pode querer ou não, tá? E a adenoamidalectomia, que é conhecida como o quê? A cirurgia do R1. Por que que é uma cirurgia do R1? É uma cirurgia de baixa complexidade. No próprio paciente, dentro do consultório, a gente escuta do paciente. Ah, é uma cirurgiazinha, né, doutora? Ah, mas é só um pequeno procedimento sem riscos? Não é assim que o paciente fala dentro do consultório? Por que que eles falam assim? Porque é uma cirurgia muito frequente, é uma cirurgia muito realizada, é uma das principais cirurgias na pediatria. Então, é uma cirurgia de pequeno porte, uma cirurgia de baixo nível de complexidade. Porém, ser frequente não a torna banal. Então, nós estamos falando sim de uma cirurgia de pequeno porte, uma cirurgia muito realizada, mas nós estamos falando de uma cirurgia que muitas vezes, na maioria das vezes, ela é realizada numa via aérea de uma criança. Criança essa que muitas vezes tem o quê? Comorbidades, uma criança que tem uma síndrome de Down. Então, uma cirurgia que pode ter como complicação um sangramento no pós-operatório. 3 a 5% de sangramento, de chance de sangramento no pós-operatório, que pode levar à hipovolemia, que pode levar a um risco de morte. Então, nós estamos falando de uma cirurgia que, apesar de ser frequente, uma cirurgia que, apesar de ser de baixo nível de complexidade, é uma cirurgia muito importante. E quando a gente fala assim, alguém pode falar, ai, mas a gente podia aqui estar discutindo sobre base de crânio. Gente, quando a gente pensa numa família, numa mãe que tem uma criança de 2 anos com hipertrofia de adenoide de amígdala, sabe o que ela quer saber sobre complexidade de cirurgia de base de crânio? Ela não quer saber nada. Para ela não faz a menor diferença. Para ela, essa cirurgia simples de amígdala e adenoide é tudo. É o que importa na vida dela. Então, muitas vezes a gente precisa abrir os olhos e entender, né, sobre como proporcionar a melhor experiência que essa família, esse paciente pode passar. Muita gente, quando a gente começa a falar sobre evolução, sobre técnicas modernas, muita gente pode pensar sobre vaidade. Será que isso não é uma vaidade do médico? Será que para que mexer no time que está ganhando, não é assim? Poxa, a cirurgia de adenoide é realizada aí há tanto tempo, tem dado certo assim, né? De forma raiz, para que que eu preciso fazer uma cirurgia Nutella? Não é assim? Mas a gente tem que pensar que a evolução técnica, ela não é vaidade, ela é um compromisso que a gente tem com o paciente. E se isso está acontecendo naturalmente, quer você queira ou não, no mínimo a gente precisa prestar atenção, entender e talvez, se for da sua vontade, colocar em prática ou não. Tá? Falar sobre técnicas modernas não significa que a gente vai excluir o que tem sido feito até agora, mas a gente está abrindo os olhos para o que vem surgindo, tá? E quando a gente fala do que tem sido feito até agora, a gente pensa na adenoidectomia por curetagem. Essa cirurgia, ela funciona ou não funciona? Claro que funciona. Todo mundo tem feito ela.
E os resultados são muito bons. Concordam comigo? Que a adenoidectomia simplesmente às cegas por curetagem já resolve grande parte do problema? E como que é feita essa cirurgia? Então, lembrando, cirurgia então com anestesia geral, o paciente está lá, a gente afasta a boca, faz uma intubação orotraqueal, a gente faz um afastamento ali da boca e a gente faz uma palpação da rinofaringe. A gente faz essa palpação e faz uma curetagem, né? No geral, eu coloco uma sondinha ali no nariz para elevar o palato e uso também o espelhinho, aquele espelho de dentista, espelho de Garcia, para poder olhar o reflexo ali da rinofaringe. Isso funciona? Funciona. Isso funciona. É um pouco mais difícil, o espelhinho embaça, ele suja o tempo todo, a gente não consegue visualizar tão bem. Mas é o que tem sido feito há tantos e tantos anos, e a gente vê na prática que funciona, o paciente acaba melhorando, tá? Mas nós temos algumas limitações. Olha só, essa imagem que eu trouxe aqui, ela é lá do Tratado Novo, que não tinha no tratado antigo, falando sobre técnicas modernas, sobre o uso do Coblation, do shape, e agora a gente já está falando. Já tem capítulos que falam sobre isso. Então veja que é uma evolução da técnica, do paciente, do cirurgião, de toda a nossa sociedade. Nós precisamos estar atentos. Qual que é a limitação da cirurgia por curetagem? Principal limitação é o quê? Não visualizar o campo cirúrgico, né? Então, eu não consigo visualizar de forma adequada, eu não consigo olhar ali tuba auditiva, né? Eu não consigo ali olhar o ósseo da tuba auditiva. Então, eu acabo tanto podendo lesar mais essa tuba, quanto deixar a adenoide residual. Por quê? Como que a gente faz? A gente dá uma curetada, quantas forem preciso, coloca o dedo, vai sentindo ali, palpando, mas a gente não está visualizando, tá? E um outro ponto é a questão da coagulação. Como que a gente faz para hemostasia nessa cirurgia convencional às cegas? Coloca um tampão, né, uma gaze, deixa ali um pouquinho, depois a gente tira, faz uma oração para que isso aí não fique sangrando depois, mas a gente não está visualizando, correto? Muito bem. Então, isso é o que tem sido feito até então, na maioria dos serviços. Vou abrir aqui o chat, ó. Muito bem? Estão todos aí? E aí chega a história do vídeo, né? Da videoendoscopia para a cirurgia de adenoide. O vídeo que é usado ali já há muito tempo para cirurgias de sinusite, eles acabam chegando aqui para a cirurgia também de adenoide, né? Então, felizmente, nós temos aí a resolução normativa 262, né, da ANS, da Agência Nacional de Saúde, que faz uma liberação do uso do vídeo para cirurgias de adenoide. Então, a gente começa a enxergar o nosso leito cirúrgico, tá? Essa é a grande vantagem, colocar o vídeo para visualizar. E aí a gente consegue, de forma mais clara, poupar ali a região do tórax tubário, a região da tuba auditiva. E uma vantagem muito grande do vídeo é a questão da hemostasia, porque já com o vídeo eu consigo cauterizar se for preciso. Então, eu consigo fazer uma hemostasia mais precisa. E mais uma vantagem do vídeo, que é o ensino, é a formação de colegas otorrinos que vão ter mais segurança, mais precisão ali
na realização da cirurgia. Muito bem. Quando a gente fala sobre cirurgia convencional e cirurgia por outras técnicas na cirurgia de adenoide, eu trago esse trabalho para vocês, para a gente começar a fazer algumas reflexões, tá? Então, um trabalho de 2023, tá? Que compara a segurança e eficácia da cirurgia de adenoide por curetagem convencional com outras técnicas, né? Uma revisão sistemática e meta-análise. E daí ele vai avaliar vários trabalhos e ele vai avaliar tempo cirúrgico, sangramento pré e pós-operatório e adenoide residual, tá? Com relação a tempo cirúrgico e sangramento, ele acaba colocando que não tem uma relevância significativa, mas com relação à adenoide residual, é o que a gente sabe, né, na prática, que a cirurgia convencional por curetagem, ela acaba deixando mais tecido residual. E aí a gente recebe as famílias no consultório que perguntam, né? Ah, mas tem chance da adenoide voltar, né? Será que a gente tirou toda essa adenoide mesmo e ela voltou? Será que a gente deixou um tantão de adenoide para trás? Porque cá entre nós, ter um pouco de adenoide não é um problema na vida da criança. Se essa criança tem uma hipertrofia acentuada e a gente for lá e tirar um pouquinho dessa adenoide, essa criança tem uma melhora, não tem? Tem, porque a gente não indica cirurgia para crianças que não têm uma hipertrofia tão acentuada. Mas será que ela vai ficar bem por quanto tempo? Esse tecido que ficou residual, ele vai acabar crescendo novamente? Depende de muitas coisas, depende da idade da criança, se é uma criança que tem atopia, rinite. Ah, mas meu paciente nunca voltou, mas será que nunca voltou? Não voltou com você? Ou ele já foi num outro colega por queixa de retorno dos sintomas? Eu tenho certeza que quando eu fazia adenoide, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho certeza que quando eu fazia só por curetagem, algum paciente para trás já ficou com adenoide residual. Provavelmente, se é uma criança nova, uma criança alérgica, isso pode voltar a obstruir e causar sintomas. E talvez ela não tenha vindo até mim, mas talvez tenha ido num colega. E nós vamos falar sobre isso também, sobre acompanhamento. Então, olha só, esse trabalho ele mostra pra gente assim, crianças submetidas a outras técnicas que não curetagem apresentaram 97% menos probabilidade de apresentar tecido adenoideano residual do que crianças submetidas, então, à curetagem convencional. Aqui, ó, vou mostrar para vocês o que acontece. Eu fazia cirurgia normal, curetagem sem vídeo. E daí, eu comecei a usar o vídeo. E o vídeo é ótimo, porque a gente consegue visualizar, evitar de lesar a tuba, consegue cauterizar. Só que tem uma coisa, a gente também vê o que está ficando para trás. Então, esse primeiro vídeo aqui que eu mostrei para vocês, ó, eu fiz uma curetagem, e aí quando eu passo a ótica lá no nariz, a gente vê que tem tecido residual, principalmente na região superior e região perituba, que é o local de mais difícil remoção. Tá? Aqui é por um acesso transoral. Olha só, já fiz a curetagem aqui, tá bom? Já fiz. Uma curetagem? Não, quantas eu achei que era necessário. Ah, mas desobstruiu ali a coana, desobstruiu. Mas vocês estão vendo que tem muito tecido ali residual. Ah, mas isso aí não vai voltar a crescer e trancar. Não sabemos, depende da idade da criança, depende de vários fatores. Olha esse aqui. Então, aqui transnasal, e eu vejo lá tecido residual no alto da coana e também ali perituba. Então,
Inicialmente eu fazia por curetagem às cegas. Depois eu comecei a colocar o espelhinho, que eu não usava o espelhinho. Eu comecei a colocar o espelhinho e achar uns pedacinhos. E eu ia com a pinça de apreensão da amígdala tentar tirar esses micro pedaços. E daí eu comecei a usar o vídeo, que foi ótimo, você cauteriza e tal. Mas eu comecei também a ver esse tecido que ficava para trás. E aí eu pergunto para vocês. Bota aqui no chat, eu vou abrir o chat aqui. Você aí já deixou adenoide residual? Quem que aí já deixou o tecido para trás? Adenoide para trás? Cadê o chat? Quem aí já deixou? Não, nunca deixei, jamais. Não, não, minha curetagem é muito boa, eu não deixo nenhuma para trás. Sim, né? Ou você já deixou, ou você não olhou, né? Porque quando a gente faz com a cureta, a gente não olha, o paciente volta ali com 7 dias, 30 dias, ele parou de roncar, a gente dá tchau para ele e a gente não fica sabendo depois qual que foi o desfecho. Então, quando começamos a passar o vídeo, a gente começa a ver, a incomodar, a ver tecido ficando para trás. E aí vem a história do microdepredador, né, da lâmina de shaver. Porque o que que acontece? A lâmina de shaver, essa lâmina metálica, né, ela tem ali uma função de remover esse tecido. Então a gente consegue colocar e ela vai triturando, vai comendo essa adenoide e vai aspirando. E daí a gente pode fazer o acesso com o endoscópio pela boca ou pelo nariz. Então, transoral ou transnasal. Aqui, a gente colocando na boca, a gente pode usar uma ótica de 70 graus, mas também uma ótica de 30 graus consegue visualizar bem lá na rinofaringe pela boca, tá? E pelo nariz, a gente pode usar uma ótica de 0, pode usar uma ótica de 30. Só que tem um porém, porque na maioria das vezes a gente está falando de uma cirurgia numa criança. Então, às vezes a ótica ela pode acabar passando na narina, mas passando com dificuldade, às vezes machucando o nariz. Então, a gente tem que usar um vasoconstritor no nariz. Às vezes, por ficar muito apertado, às vezes essa ótica fica sujando demais, certo? E você pode fazer também o acesso combinado. Você pode colocar a ótica no nariz e a lâmina na boca. Você pode colocar a ótica e a lâmina na boca. Eu coloco pela boca, eu tenho uma ótica de 70, mas a de 30 dá também muito bem, mas a de 70 fica ainda melhor a visualização. E eu coloco a lâmina também pela boca. Por que que eu coloco pela boca? No tratado ele fala que no nariz é mais fácil, mas eu não acho. Eu acho que pela boca é muito mais fácil. No início é muito mais difícil, porque a gente não tem essa experiência, esse domínio de usar a ótica de 70 pela boca. A gente está acostumado a usar de 0 e a de 30 no nariz. Só que num nariz muito pequitutinho que está sangrando, é difícil. E lá pela boca eu fico um pouco longe do leito cirúrgico. Não fica caindo sangue em cima da ótica. Suja muito menos. Então, no início é difícil da gente pegar o jeito com a mão, mas depois é muito mais fácil, eu acho muito mais fácil. E daí eu faço o acesso, então, transoral. Quando compara a cirurgia de adenoide por curetagem com microdebridador, olha o que que ele fala. Ele fala que a adenoidectomia por microdebridador é provavelmente o procedimento menos favorável em termos de tempo cirúrgico. Isso é verdade ou não? É verdade.
Gente, existe alguma coisa mais rápida do que fazer uma curetagem, do que passar a cureta na adenoide de uma criança? Quanto tempo, demora para a gente fazer esse procedimento? 10 minutos? Coloca a criança, abre a boca, passa a cureta e acabou. É muito rápido, não dá para comparar com isso. Porque aqui eu preciso montar o vídeo. Eu preciso montar o microdebridador, o shaver. Às vezes eu preciso, às vezes ele desconecta e eu tenho que conectar, às vezes eu tenho, às vezes não, sempre eu tenho que fazer o foco, tenho que fazer o white balance lá. Então, assim, tudo leva um pouquinho de tempo. E mais ainda, o que mais leva tempo é o aprendizado, é a experiência. Porque no início eu gastava quase 1 hora para fazer só adenoide com shave. E hoje eu gasto 20 minutos. Por quê? Porque você vai treinando, vai pegando mais experiência e vai reduzindo esse tempo. Mas com certeza absoluta, fazer a técnica convencional é muito mais rápido que qualquer uma outra técnica. Mas a gente tem que lembrar que a técnica por curetagem apresenta uma probabilidade maior de tecido adenoideano residual comparado às outras técnicas. E com relação à tuba auditiva? Esse trabalho aqui, ó, na Revista Brasileira de Otorrino, ele compara a adenoidectomia por curetagem e a adenoidectomia com microdebridador, usando o vídeo, em termos de disfunção da tuba auditiva. Por que disfunção da tuba auditiva? Porque a gente sabe que a adenoide está ali do ladinho do ósseo da tuba auditiva e que a manipulação pode causar tanto edema quanto até lesionar essa região da tuba. Então, eles pegam ali 65 casos, onde 32 foi realizado por curetagem e 33 com microdebridador e uso do vídeo. E todos esses pacientes são crianças com hipertrofia adenoideana e ouvido normal, com a imitanciometria mostrando uma curva do tipo A, tá? Daí, no primeiro dia pós-operatório, eles repetem essa imitância. Eles consideram que disfunção da tuba seria uma alteração da curva, uma curva tipo C ou uma curva do tipo B. E eles observam que nos pacientes que realizaram curetagem, tem uma presença de 81,2% de disfunção da tuba. Então, ou com curva do tipo C ou com curva do tipo B. E com microdebridador usando o shaver, uma presença de 24,2% de disfunção dessa tuba. Quando fala de otalgia e plenitude aural, tá? Nós temos aí 65,6% no grupo que fez a curetagem e 0 no grupo que fez o uso do microdebridador, tá? E uma disfunção da tuba depois do 7º dia de pós-operatório, nós temos 9,37 no grupo de curetagem e nós temos 0 no grupo do microdebridador, tá? É lógico que o uso do vídeo ele vai facilitar muito na visualização para a gente preservar, né, esse ósseo da tuba, esse tórax tubário, tá? Ele vai também nos facilitar, o microdebridador, ele consegue entrar ali na curva e tirar essa adenoide sem lesar, diferente das pinças que a gente tem por curetagem, que a gente não consegue ter essa precisão. E uma coisa que o trabalho fala é o seguinte, que na curetagem a gente acaba manipulando muito, então a gente faz várias curetagens, a gente coloca o dedo, pressiona com gaze, e isso tudo ali pode gerar um edema e até lacerar essa região. E ele nos faz uma reflexão também, que é quando o procedimento não é realizado por um cirurgião experiente, esse tecido adenoideano residual, ele pode ser deixado para trás em uma taxa elevada, que é o que o mesmo trabalho
O mesmo foi dito no outro trabalho. Só que olha aqui, especialmente em região de coanas e região tubar. De vários e vários trabalhos, a região que mais fica tecido residual é no alto da coana, né? E ali na região tubária, que é difícil de alcançar. E quando a gente usa o microdebridador, a gente consegue chegar lá naquela região e remover, tá? E a remoção desse tecido, então, com a cureta, ela pode ali machucar a região da tuba auditiva e musculatura faríngea, tá? Esse aqui é um clássico, é um trabalho clássico, né, que mostra também sobre a adenoide residual, tá? Comparando a cirurgia por curetagem com o microdebridador. E olha para você ver, ele pega ali 130 crianças no pré-operatório. Ele faz então a naso e identifica uma obstrução importante nessas crianças, grau 2 e grau 3, tá? Ele faz a curetagem e depois ele passa novamente a câmera, o endoscópio. E aí ele consegue visualizar que 39 crianças após a curetagem tinham ainda uma obstrução grau 2 e 12 crianças tinham obstrução grau 3. Olha só, não estou falando de deixar um pouquinho para trás, porque um pouquinho de adenóide para trás acaba podendo ficar mesmo. Eu estou falando de uma obstrução significativa ainda. Então, no total de 51 pacientes, 39% apresentaram adenoides obstrutivas remanescentes, grau 2 ou grau 3, tá? E ele nos faz a reflexão de que a adenoidectomia por cureta não alcança ali de forma adequada essa região, principalmente intranasal ali da adenoide, né? Ou uma massa volumosa na parte alta da nasofaringe, tá bom? Muito bem. Toda técnica exige uma curva de aprendizado. Gente, sair da nossa zona de conforto dá trabalho, dá muito trabalho. Fazer a técnica por curetagem é muito bom, é muito cômodo. A gente só deixa de fazer essa técnica quando a gente quer trazer uma melhor experiência para o paciente, trazer um melhor resultado, quando a gente acredita em algo maior, senão a gente vai continuar fazendo o que já vem dando certo, o que é mais barato, o que é mais fácil. Porque quando você começa a fazer algo novo, isso te tira da zona de conforto. Isso exige uma curva de aprendizado, tá? E nessa curva de aprendizado, exige também humildade para a gente poder aprender, buscar o aprendizado e evoluir, tá? Ó, quando eu comecei a. Então, assim, eu atendia. Falei com vocês que eu ia contar um pouquinho aqui. Eu atendia antes por plano de saúde. Hoje eu não atendo mais por plano. Mas quando eu atendia por plano, primeiro eu tive muita dificuldade para a liberação do vídeo. Então, eu queria muito passar o vídeo, passar o endoscópio durante a cirurgia de adenoide e eu tinha algumas dificuldades com o plano. Depois eu pensei assim, eu acho que eu vou cobrar só o vídeo do paciente, mas aí entrou uma dor de cabeça sem fim, tanto com o plano quanto com o paciente, até que eu resolvi sair do plano porque eu não conseguia mais me identificar. E aí, quando eu passava a ótica, eu começava a achar esse tecido residual, adenoide residual. E aí, pronto, isso começou a me incomodar, porque eu queria trazer o melhor resultado para o meu paciente. E aí eu comecei a estudar, a abrir artigos, estudar sobre a técnica com o microdebridador, entender que tem esses benefícios e também essas limitações. E aí até que eu cheguei na onde? No YouTube. E comecei a assistir alguns vídeos de cirurgia de adenoide com shape.
E eu olhava aquilo ali e falava assim: Meu Deus, é isso que eu quero para o meu paciente. Olha que coisa mais linda, que cirurgia linda. Porque quando eu fazia adenoide por curetagem, eu pensava assim: Meu Deus, que cirurgia feia, sangra, você não está enxergando. Depois ali você tem que colocar um tampão e esperar ali parar de sangrar. E daí eu comecei a assistir esses vídeos lá no YouTube da adenoide com shave e fiquei apaixonada. Daí eu peguei uns 5 otorrinos, olhei o vídeo e procurei no Instagram e mandei mensagem. Falei: Oi, fulano, tudo bem? Vi seu vídeo no YouTube. Achei muito legal. Desses 5 que eu mandei, 2 me responderam. E aqui eu vou mostrar para vocês o print da conversa. Então, olha só, eu falei assim: Oi, fulano, meu nome é Sara, sou otorrina aqui no Paraná. Vi seu vídeo de adenoidectomia com shave por acesso oral e achei interessante. Nossa, Sara, mas você é muito cara de pau. Sim, eu sou. Ah, mas você não liga de receber dos outros que não te responderam? Não, não ligo não. Fiquei tão feliz com esse aqui. Olha para você ver. Falei: Será que você podia me tirar umas dúvidas? Fico pensando na exposição do paciente para o acesso. Oh, gente, quem dera eu tivesse tido esse nosso bate-papo aqui antes de começar a fazer. Eu tinha tirado todas as minhas dúvidas. Mas eu não tinha com quem tirar essas dúvidas. Fico pensando na exposição do paciente para o acesso, para acesso da rinofaringe pela boca. Eu nunca tinha passado a ótica pela boca. Consegue fazer, mesmo em criança pequena, no qual o espaço de manuseio é menor, faz hiperextensão da cabeça, a lâmina é reta, qual o diâmetro? Parabéns pelo trabalho, obrigada já. Olha só, lá em 2022. E ele me respondeu, olha o que que ele respondeu. Ele: Sara, bom dia, será um prazer. E aqui, gente, é só um print de um áudio, mas ele me mandou assim uns 10 áudios, ele falando tudo, falando tudo. Então, a gente precisa ter um pouquinho de humildade para querer evoluir. É o que eu falei. Fazer o que sempre deu certo é ótimo. A gente está dentro da nossa zona de conforto. Sair da nossa zona de conforto é difícil, é complicado, não é para todo mundo, não, tá? Daí ele me deu todas as dicas. E aí eu falei: Pronto, agora pronto. Estou preparada, vou fazer a cirurgia agora. Pedi a lâmina. Na verdade, foi muita dificuldade, porque não tinha essa lâmina, nenhum otorrino usava essa lâmina. Eu tive que pedir para uma empresa de ortopedia para adquirir essa lâmina. Enfim, chegou a lâmina. E aí eu fui fazer. E aí, no que eu fui fazer, aconteceu isso aqui, ó. Vê se tá o áudio Eu aí já para não tô você. aguentando mais. No YouTube era facinho, cara. No YouTube os caras se e vai lá em cima. Vocês já viram esse meme? Vocês já viram esse meme? E foi exatamente isso. Por que que acontece? Vi a cirurgia lá na internet, achei linda demais. Falei: Eu já venho de um serviço de residência que faz muita cirurgia endoscópica. Falei: Não, isso aqui vai ser moleza. Quando eu coloquei a ótica de 70, eu já tive dificuldade de segurar a ótica, de apontar para a rinofaringe. Ela ficava sambando na minha mão. Quando eu liguei o shaver, encostei na adenoide, aquilo começou a sangrar. E eu não enxergava nada. Então, eu trouxe isso aqui para vocês para falar o seguinte: toda técnica exige uma curva de aprendizado e toda curva tem desafios. Tem gente que já me perguntaram assim: Ah, mas fazer com Coblation não é só pegar, pedir o material? Não é. Tudo exige uma curva de aprendizado. A gente tem que ter vontade, propósito e humildade para poder evoluir. Daí, esse aqui é um caso, olha só. Comecei, vou voltar. Comecei a passar o shape, mas demorava muito. Demorava muito. Então, eu realizava a curetagem e olha o tanto de tecido. Isso aqui já foi curetado, gente. Olha o tanto de tecido que ficava para trás.
muita adenoide para trás. E daí eu vinha com o shave e só fazia essa remoção do excesso que ficava para trás. Mas olha para você ver, ó, a minha instrumentadora tá com uma sonda. Primeira coisa, tem duas sondas ali no nariz elevando o palato. E uma terceira sonda que entra aspirando a rinofaringe. Porque o shaver, ele sangra. A adenoide é sangrante. E o shaver, ele vai, oscila, né? Ele vai rodando. Você consegue controlar essa oscilação dele. Ele vai comendo a adenoide. E ele aspira, não tão bem assim, tá? Ele muitas vezes acaba entupindo. Então, por isso que eu peço a minha, no início, eu entupia a ponteira. Daí eu comecei a colocar a instrumentadora para aspirar. E aí é sangrante. Ele não coagula. Então, essa é a desvantagem do microdebridador. Ele não coagula. Ele tira adenoide, ele aspira, mais ou menos aspira, e ele não coagula, tá? E aí aqui, ó, é pós-operatório com o shave. O que que acontece? A gente faz a naso antes da cirurgia e mostra para o paciente uma adenoide gigantesca. E depois, tchau e bênção. Então, fazer a cirurgia com o uso do vídeo e ter uma lâmina que consegue alcançar todas as regiões que eu preciso, perituba, região alta da coana, isso me dá segurança e me dá previsibilidade de que quando eu passo a naso lá na frente, no retorno, eu não preciso passar em todo mundo. Mas, eventualmente, se eu passar, e às vezes o paciente tem rinite, eu quero controlar. Olha só, eu vejo uma coana livre, não tem adenoide para trás. A tuba auditiva nem chegou perto, tá bonitona. Eu não tenho aquele receio de passar a câmera e falar: olha, tem uns pedaços aqui de adenoide para trás. Não tem. Então, isso é muito bom para o paciente e também bom para a gente. Tá filmando. Ó, aqui, então, aqui durante a cirurgia, ó, já passei o shaver. Ali no final, olha como fica ali. Eu consigo cauterizar. Eu tenho tranquilidade na hora que eu termino a cirurgia de falar, não tem adenoide residual. Eu tenho tranquilidade de falar assim, nem cheguei perto da tuba auditiva. Eu tenho tranquilidade de falar assim, ó, tá seco o leito cirúrgico. Isso nos dá segurança, isso nos dá previsibilidade e, claro, isso é bom para a gente e é bom para o paciente. Por quê? Porque a gente está trazendo o melhor resultado para ele. Então, quando a gente pensa em vantagens e desvantagens, a vantagem inicial maior é de usar o vídeo, de visualizar todo o campo cirúrgico. Essa vantagem ela é enorme. O shaver, ele vai chegar em locais que com as nossas pinças convencionais não conseguem remover. Eu já tentei remover até não poder mais com as nossas pinças. Você tira um pedacinho, fica mais outro pedacinho ali do lado na coana. É difícil. Então, com o shaver eu consigo tirar completamente. Eu consigo acessar todas as regiões. E aqui também é a questão da hemostasia, então de conseguir fazer uma coagulação, de ter essa tranquilidade. Eu não sei se vocês viram, vou voltar aqui, ó, mas aqui no final Tá filmando. eu coloquei aqui um succinalato, lá no finalzinho, que depois que eu aspiro, não é para parar de sangrar, não é para isso, mas você consegue ver se tem algum ponto de sangramento ativo. Eu chamo o succinalato de marca-texto. Ele brilha, ele ilumina ali se tem algum pontinho que tá babando, que tá sangrando. Então, nos ajuda muito nessa questão de hipertensão, da lâmina chegar em ponto de difícil acesso e na questão da coagulação. Agora, e desvantagens?
Usar o vídeo e usar o shaver é perfeito? É maravilhoso? Não tem defeitos? Não. Aumenta tempo cirúrgico, principalmente no início. Então, até pegar o jeito, vai aumentar tempo cirúrgico. Vai aumentar, porque a técnica por curetagem, ela é muito rápida. É desleal concorrer, né? Exige o quê? Uma curva de aprendizado. Então, você precisa manusear a ótica, a lâmina, aquilo ali sangra. Não é tão simples assim, tá? E exige também um custo maior. O que que o colega falou aqui pra gente? Às vezes, quando o plano libera o shaver. No geral, se o plano não liberar, a gente precisa, e o paciente for pagar, quanto custa? Quanto custa uma lâmina dessa, né? Porque a gente já viu que o vídeo, o plano libera. E quanto custa uma lâmina do shaver? Vai variar ali entre 500, 800 reais, R$ 1.000, talvez, tá? É um custo muito alto? Eu não considero um custo alto. Eu acho que é muito ok pelos benefícios que podemos ter. Ah, Sara, mas deixa eu te falar, essa conversa sua aqui é conversa que não funciona no SUS. Sim, nós não temos isso no SUS. Nós não estamos falando aqui que é para parar de fazer técnica convencional. Nós não estamos falando aqui que é para fazer para todo mundo. Não é para todo mundo. Pelo menos hoje, em 2025, não é para todo mundo, tá? Mas tem ficado cada vez mais acessível. Isso aqui antes era muito mais caro. Hoje eu não tenho dificuldade de liberação com plano para o shaver. No geral, os planos liberam, mas eu sei que não é essa a realidade em todo o Brasil, tá? E como eu não atendo por plano, eu faço a liberação da cirurgia do hospital, da parte anestésica pelo plano, e se o plano nega, daí o paciente ele vai pagar a parte, mas não é para todo mundo. Ah, Sara, mas eu não tenho esse perfil de paciente. Tudo bem, mas isso não impede que os colegas, que essas técnicas apareçam, evoluam, que os colegas façam e que talvez lá na frente seja a forma mais utilizada. Nós temos várias marcas, ó, então ele vai vir, né, um material descartável, temos várias marcas, tá? Essa é uma lâmina metálica, curva. Ela tem ali uma angulação de 40 graus para ir pela boca, para alcançar rente, tá? 4 milímetros. E a gente pode solicitar pelo plano, para o plano disponibilizar a marca que ele Sem pegar o tem paciente assim. interesse. Então, ali, o shave vai oscilando e ele vai curando e aspirando. O grande problema dele é o top. O top, se você não estiver ali lavando, aspirando, volta e meia eu tiro e coloco na cuba, aspirando soro, para ele não entupir. No início ele entupia muito, agora não muito. Mas vai da curva de aprendizado, tá? E qual que é a grande vantagem, então? Porque a gente já falou que o uso do vídeo, a vantagem é visualizar o leito cirúrgico, é evitar lesar tuba, a gente está enxergando se está tirando toda a adenoide ou não, e do microdebridador, né? É ressecção completa, porque apesar do vídeo eu visualizar que tem tecido residual, né, que está ficando ali, eu não consigo muitas vezes chegar com uma lâmina até lá e remover. E já com o uso do microdebridador, eu consigo fazer essa ressecção completa. Porque cauterizar eu consigo fazer só com vídeo, não preciso do shave. Mas para essa remoção completa, o shave ele é muito bom, ele nos ajuda bastante. Certo? Tudo bem até aí?
Vocês estão aí ainda? Vocês têm alguma dúvida? Não aparece para não. Não tô vendo. Ô, gente, vocês estão aí ainda? Vocês estão vendo tudo que eu falei? Tô vendo aqui que o Leandro tinha falado assim que não estava aparecendo. Tá tudo certo. Fala sim, sim, estamos te ouvindo, estamos te vendo. Sim, obrigada, Aline. A Aline deu a luz aqui, ó. Sim, muito bem, tudo certo. Então vamos lá. Quando a gente fala, então nós falamos do vídeo, nós falamos da adenoidectomia por curetagem, falamos da cirurgia com o uso do vídeo, falamos do microdebridador e agora a gente vai falar de radiofrequência, certo? E quando a gente pensa em radiofrequência, a gente está pensando então no quê? No coblation, tá? O coblation, então, ele é uma marca registrada, tá? Da empresa Smith Nephew e ela significa co, né? De, o que que é mesmo? Ablation de ablação e corte controlada. Então, é uma ablação controlada, tá? Olha o folder deles: menos dor, paz mais feliz. A amidalectomia intracapsular com tecnologia Coblation apresenta menos sangramento no pós-operatório. Nossa, será que é isso tudo mesmo? Vamos falar um pouquinho então do Coblation? Um ponto importante é que o Coblation a gente vai usar tanto na cirurgia de adenoide quanto na cirurgia de amígdala, porque lá para trás a gente estava falando só de adenoide. O Coblation, ele vai usar uma energia de radiofrequência, tá? Essa energia, essa ponteira, ela tem uma liberação com a solução salina, então, né, nós vamos colocar ali um soro fisiológico que vai entrar em contato ali com a ponteira do Coblation, tá? E essa radiofrequência é em contato com a solução salina, ela vai formar um plasma. E é esse plasma, é essa nuvem que vai dissolvendo o tecido, a adenoide, a amígdala, tá? Ela vai fazendo uma reação térmico-química que vai evaporando o tecido. Então, ele aspira, ele dissolve o tecido, remove o tecido e ele coagula. E ele vai agir em baixas temperaturas. Então, quando a gente pensa ali no eletrocautério, a gente está pensando numa temperatura muito elevada, de 400, 600 graus. Quando a gente pensa no coblation, é uma temperatura de 40 graus, né? Então, em baixas temperaturas. E a gente pode usar tanto para cirurgia de adenoide quanto cirurgia de amígdalas. Então, aqui já entra um grande diferencial, certo? Aqui, esse primeiro vídeo é o treinamento lá na empresa da Smith Nephew, tá? Lá em São Paulo. Ele é um treinamento presencial, porém em manequim. Então, eles colocam ali um timo e a gente vai treinando no manequim. Eles ligam todo o equipamento, passa a ótica para o endoscópio, ó, consegue fazer então esse treinamento no manequim, mas não é cirurgia. Daí esse material é um material descartável, né? Ela vem essa ponteira especificamente para cirurgia. E não só a ponteira,
ela vem com o quê? Com um técnico, com um equipamento de base. Então, ele parece, ó, um cautério, tá? Essa base que é conectada na tomada e é onde vai sair o cabo, então, da nossa ponteira, do nosso instrumento de mão. E vem, então, com o instrumentador. Na verdade, não o instrumentador, mas o profissional que vem da empresa, né? O representante. Porque na otorrina a gente não tem esse hábito, né? Então, meu marido é ortopedista, ele está acostumado. Ele opera, vem o material, vem a prótese, vem o representante para a cirurgia. E a otorrina, a gente está acostumado a fazer cirurgias que são rápidas, são cirurgias que muitas vezes você consegue fazer sem nem instrumentador, você consegue fazer uma adenamidalectomia sozinho. Não precisa nem de instrumentador, quanto mais de um representante, de trazer um material de fora. Então, isso também é uma limitação, é algo que dificulta, né? E daí, da base do Coblation, então vai se conectar a ponteira, que é a nossa ferramenta de mão. E aqui é um curso onde o Lucas, lá em Passo Fundo, ele faz um treinamento com os colegas otorrinos para cirurgia. Então, diferente lá do treinamento de São Paulo, na empresa, que é com o manequim, aqui o Lucas faz na cirurgia com o Cobleixo. Tudo isso evoluindo na nossa curva de aprendizado. Agora, esse aqui é um paciente meu, tá? Uma cirurgia, então, de adenoide, veja que o acesso igualzinho o acesso lá da cirurgia com o shaver. E aqui o Coblation, ele vai removendo o tecido, só que ele vai coagulando. Então, a grande vantagem dele é a coagulação, não há dúvida. Olha só, você consegue tirar todo o tecido seco, 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 seco. Se vem um pontinho de sangramento, ó, pontinho ali sangrou, você vai lá e cauteriza. Então, é bem diferente de fazer a cirurgia com o shaver. E aí, eu também tenho certeza, ó, que eu não cheguei perto de tuba auditiva, eu deixei a coana completamente livre, não está sangrando, tá? E aqui um outro ponto é a amidolectomia, porque a gente falou da cirurgia de adenoide, mas aqui com o Coblation, a grande vantagem é que eu consigo fazer também a cirurgia de amígdalas. E essa cirurgia, ela pode ser intra ou extracapsular, tá? E a grande vantagem de se usar o Coblation é para fazer a técnica intracapsular. Porque quando a gente pensa nos benefícios do Coblation, a gente quer pensar em menos sangramento e menos dor. E quando a gente olha a nossa histologia, lembra lá da nossa histologia, a gente vê que o tecido linfóide, ele não tem uma inervação e que a vascularização ela é feita por pequenos vasos. E aí nós temos o plano capsular, que é por um tecido conjuntivo, e atrás do plano, na região extracapsular, nós temos vasos que têm o dobro do calibre dos vasos no tecido linfóide. E ali a gente tem uma rica vascularização, inervação. Então, a gente tem uma rica vascularização e também uma rica inervação na região dos músculos da faringe. Então, quando a gente fala da técnica intracapsular, a gente está pensando em preservar a cápsula e não chegar tão pertinho dos vasos e dos nervos. Então, aqui, ó, uma amígdala hipertrófica. Esse tecido aqui, quando a gente faz a técnica convencional a frio, a gente vai achar o plano e descolar a amígdala com a cápsula, né? Então, aqui um pós-amidalectomia total, amígdala com a cápsula.
foram removidos, e daí aqui intracapsular a gente vai tirar o excesso de tecido da amígdala e vai preservar a cápsula. Ó, a cápsula permanece intacta com algum tecido de amígdala remanescente. Então, algum pouquinho de tecido vai ficar para trás e não tem problema. Aqui é a Amanda, Amanda Costa. A Amanda, ela tem uma vasta experiência das cirurgias por completo. Ela já fez, assim, mais de 100 casos. Ela só opera adenoide em amígdala com coblation. E olha só, vai tirando a amígdala e o sangramento é mínimo. Tá? O sangramento é praticamente zero. Olha, um outro caso dela, entra ali na loja e vai removendo esse tecido, sem expor a cápsula, e no final da cirurgia, o resultado fica assim. Ah, mas tem micro pedacinhos de amígdala para trás. Não tem problema, é um tecido desnaturado, é um tecido que não vai dar complicações lá na frente. Ah, eu vou mostrar um trabalho para vocês. Quando a gente pensa das complicações, eu gosto de trazer, gente, esses casos desses colegas que nos jogam para frente. O Lucas, que tem uma super experiência com Coblation, o Lucas já fez muitos e muitos casos. A Amanda também, porque a gente tem que honrar quem nos ajuda ao longo da nossa caminhada, e eles têm uma experiência incrível com os pacientes com a técnica do Coblation e resultados incríveis, tá? Então, quando a gente vai lá e conversa, eles vão mostrando pra gente os casos, a gente vai ficando assim, encantados e querendo trazer, claro, para os nossos pacientes também. Quando a gente pensa em complicações, quais são as complicações que vêm em mente, né? Sangramento. Todo mundo tem angústia de pensar num sangramento pós-operatório de amígdala, né? Outra complicação muito comum é o que? A dor no pós-operatório e também a desidratação. Então, o paciente, principalmente a criança, ela tem dor, ela não se alimenta, ela não hidrata, ela vai desidratando. E muitas vezes a gente vai precisar de uma reinternação, tá? Esse trabalho, então, é um trabalho que mostra pra gente compara a cirurgia de amidalectomia total com a amidalectomia parcial, né, intracapsular ali, é uma revisão sistemática, e o que que ele mostra pra gente, né? São todas crianças, tá? Com apneia obstrutiva do sono, são crianças que têm uma amígdala hipertrófica, amígdala adenoide hipertrófica, elas têm queixas de apneia obstrutiva, elas têm ronco, elas têm apneia, elas têm todos aqueles sintomas. E comparando uma técnica com a outra, há uma eficácia clínica muito semelhante. Então, as crianças, tanto numa técnica extracapsular quanto intracapsular, tem melhora do ronco, tem melhora da apneia, inclusive melhora de polissonografia, tá? Com relação à dor e retorno da dieta, mostra que a técnica intracapsular, o paciente volta ao retorno da dieta antes do que o paciente que faz a técnica extracapsular. Aqui no trabalho mostra 3 dias. Quando a gente vai vendo na prática, a gente vê que esse paciente, gente, ele não dá notícia no outro dia. Eu não sei se vocês têm o hábito de conversar com a família, mas eu opero o paciente no outro dia, eu mando mensagem: Oi, tudo bem? Como está fulano? Como está fulano? E esses pacientes, no geral, quando a gente faz a técnica a frio, no mesmo dia ele já manda à noite: Ó, tá com dor aqui, ó, eu não quero comer nada. E quando a gente faz por coblês, o paciente some no mundo, ele nem dá notícia. Você manda mensagem: Oi, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Então, é muito diferente na prática, né? Hemorragia, esse é um dado muito, muito significativo para a gente, porque esse trabalho mostra uma diminuição de até 79% de sangramento no pós-operatório. Gente, nós estamos falando de uma cirurgia que tem como complicação, a cirurgia convencional, que tem como complicação 3 a 5%.
essas complicações que podem levar numa criança à hipovolemia, né? E a risco de morte. Então, ter a possibilidade de diminuir grandemente o risco de hemorragia pós-operatória é muito significativo para a gente. Readmissão hospitalar, menos 62%. Claro, paciente que tem menos dor. Ah, mas assim, será que dói muito assim? Gente, quem aqui já teve paciente que precisou reinternar por conta de dor ou desidratação? Eu já tive. Eu já tive que reinternar uma criança porque a criança ela tá com muita dor, ela não tá comendo nada, ela começa a desidratar e começa a ficar prostrada. A mãe liga e fala assim: socorro. E a gente fala: não, vamos para o hospital. Hidrata, o menino fica ótimo. Mas precisou levar lá para o hospital, né? Fazer um acesso. E recorrência? O grande pavor é a recorrência. Então, assim, esse trabalho mostra pra gente uma recorrência de sintomas. Então, ele não fala de crescimento da medida, ele fala de sintomas, de voltar a ter algum grau de ronco, né? Um pouco maior na intracapsular, comparando com a extracapsular, tá? Eu trouxe aqui para vocês algumas dicas práticas que, na hora da cirurgia, isso ajuda bastante. Uma é a questão de proteger a parede posterior da orofaringe. Então, quando você vai fazer uma cirurgia de amígdala com coblation, você pode colocar uma gazinha úmida na região posterior da orofaringe, porque quando você usar a sua peça de mão, você não vai estar ali chegando tão próximo e não vai fazer uma lesão ali de mucosa da parede posterior. Você está protegendo, você pode proteger ela, a úvula e ali a parede posterior, tá? Aqui é com relação a afastar o pilar. Então, você pode pegar uma pinça, pressionar ali no pilar superior. A região do pilar superior é a região que mais tem chance de ficar adenoide, a amígdala residual, porque a gente não consegue expor tão bem. Então, você comprime essa região superior com a pinça, pega a pinça ali, aperta o pilar superior e, naturalmente, ocorre uma eversão do pilar superior da amígdala e você consegue ir com o coblation ali nessa região e remover. Uma dica prática também importante é que a gente deve manter uma distância do tecido. Então, não é a pinça que remove esse tecido linfóide. Nós precisamos aproximar para que o plasma na ponteira faça essa reação térmico-química. Então, eu não posso ficar raspando a ponteira no tecido, eu tenho que chegar pertinho dela, mas sem ficar raspando. Até porque ela pode acabar entupindo também, tá? A gente pode fazer a limpeza também da pinça, então pegar uma gaze molhada e ela tá com restos de tecido ali, a gente pode passar nessa gaze para fazer essa limpeza. E quando que eu sei que eu estou preservando a cápsula, né? Quando eu chego ali próximo da cápsula, é tipo uma mastoide, ela vai modificando a textura e a coloração. Então, vai ficando um tecido mais endurecido, mais rígido, mais fibrosado e mais amarelado. Então, é um tecido ali do tecido conjuntivo, é um aspecto do tecido conjuntivo que faz pensar que, oxe, estou chegando aqui perto da cápsula, não quero passar da cápsula, tá? Para fazer uma técnica intracapsular. Ó, aqui o Lucas coloca ali uma gazinha, ó, sobre a úvula, tá? E sob a amígdala, para evitar que a pinça chegue próximo a esses tecidos. Então, pensando nas vantagens e desvantagens, olha só, com o coblation eu tenho a grande vantagem de poder fazer a cirurgia de amígdala e não só de adenoide. Por se tratar de baixas temperaturas, eu não tenho risco de fogo na via aérea. Alguém já ouviu algum caso de colocar uma gase uma gase perto do tubo, a gente fala uma gase no tubo, né, para proteger do paciente ficar deglutindo sangue?
E já ouviu de que pegou fogo? Eu já ouvi casos assim. Então, o otorrino coloca uma gazinha ali para proteger, para o paciente não ficar engolindo sangue durante a cirurgia, porque aquilo ali pode aumentar a chance de ter vômito no pós-operatório e acabar sangrando, né? E de que pegou fogo com o uso do cautério, né? No Coblation a gente não vai ter isso. É um equipamento 3 em 1, ele tem três funções. Ele aspira, ele remove o tecido e ele já coagula. É a grande vantagem do Coblation, de coagular, né? Bem diferente dos outros, né? Então é essa aqui do sangramento. Então, no sangramento, a gente consegue ver um pontinho que está sangrando, coagula ali imediatamente, né? E eu trouxe um ponto aqui para essas crianças especiais, porque assim, eu atendo numa clínica especializada em crianças autistas. O dono da clínica que eu atendo, ele é uma referência no tratamento das crianças autistas. Então, naturalmente, chegam para mim muitas crianças autistas com nível de suporte 2 ou 3. Então, essas crianças, elas muitas vezes elas têm o quê? Uma seletividade alimentar muito importante. E quando eu indicava a cirurgia, ela vem para mim por problema respiratório. Essa criança, ela tem apneia do sono. E aí eu indico a cirurgia e a mãe fala assim: não, doutora, mas você não está entendendo. É o seguinte, ele não pode comer pastoso. Ele não pode, não, ele não consegue, ele não come pastoso. Ele só come farinha e batata palha. Toda comida dele tem que ter farinha e batata palha. A criança autista não adianta negociar. Você pode dar brinquedo, pode falar que se não comer vai apanhar, não adianta, tá? Não é assim que funciona. Então, eu já contraindiquei a cirurgia por conta da questão da alimentação. Falei, olha, se ele não come nada pastoso, tudo é duro, tudo é batata palha, eu não recomendo fazer a cirurgia de amígdala, porque tem uma chance maior de sangramento no pós-operatório. E ter essa possibilidade de oferecer uma cirurgia com muito menos chance de sangramento e também com menos dor, isso é muito bom para todas as crianças, mas especialmente para esse perfil de crianças. Eu já tive uma criança também autista que ela teve uma rigidez, a criança autista ela já tem uma rigidez de comportamento. E essa criança, ela simplesmente parou de comer. Ela ficou assim, 4 dias sem beber e comer nada. Eu tive que reinternar para fazer é, uma hidratação venosa. Então, ter menos dor e menos risco de sangramento nos ajuda bastante, né? A, o lado ruim é porque ela vai usar uma energia, tá? Uma radiofrequência e a gente não pode ter, então, dispositivos como, por exemplo, marca-passo, que não é um grande problema para a gente, que não é o nosso perfil, né? É uma cirurgia que também vai ter um tempo maior, comparando com a técnica convencional, né? Tem gente que faz cirurgia de amígdala em 15 minutos. Então, não dá para comparar. Realmente, o tempo cirúrgico é um pouco maior. Exige uma curva de aprendizado maior. O tratado fala que até a maior curva de aprendizado seria com Goblet, né? Então, existe um treinamento. À medida que você vai evoluindo, esse tempo também vai diminuindo. E um grande limitador, uma limitação importante, é o custo. Porque o Coblation, ele ainda tem um custo elevado, né? Então, isso pode variar em 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 a mais na cirurgia, só pelo uso do coblation, tá? Pelo uso do material. Ah, mas isso não é para todo mundo. Não, não é para todo mundo. Qual a técnica escolher para o meu paciente? Exatamente isso, ó. Nem todo paciente vai ser candidato. Nem toda técnica é a solução para tudo, tá? Mas todo cirurgião, ele quer o melhor para o seu paciente. Então, ele vai discutir sobre as possibilidades que existem. E essa escolha ela tem que ser baseada em três pilares: o paciente e a família, o próprio cirurgião e também o sistema. Porque o paciente hoje, ele tem as suas expectativas, ele tem as suas condições financeiras,
né? Nós ouvimos agora recentemente um caso de uma influenciadora que fez a cirurgia, que elogiou muito toda a equipe, o hospital e tudo mais, mas falou que durante a experiência a filha teve muita dor, que tinha que usar morfina, que se soubesse que era assim não teria nem feito. Olha só. Então, a experiência toda, qual que é a expectativa do paciente? Qual que é essa expectativa? Qual que é a condição financeira dele? O que que ele espera da cirurgia? Tá? Ah, mas eu não quero chance nenhuma de recidiva, não quero nada disso. Eu quero ter tirar tudo, 100%, fazer e tirar com a cápsula. Tudo bem. Tudo isso tem que ser discutido. O cirurgião, a mesma coisa. Não adianta ter a melhor técnica do mundo, mais moderna. Não, tem que ser a técnica que o cirurgião domina, tem segurança. A melhor técnica vai ser a técnica que o cirurgião tem maior domínio e maior segurança, tá? E depende também do sistema. Por quê? Porque para se operar com o Coblation, por exemplo, esse equipamento muitas vezes ele vem de fora. Então eu estou em Foz do Iguaçu, não tinha representante da empresa Smith Nephew aqui no Paraná, aqui para minha região. Não tinha cadastro do hospital com a empresa. Para mim foi muito difícil trazer o representante para cá. Tudo isso envolve, gente, envolve custo, envolve tempo, envolve energia. Então, eu tinha que marcar a cirurgia com a empresa, eu tinha que marcar que desse num dia do paciente, que desse uma data no hospital, que o paciente não tivesse gripado para cancelar a cirurgia. Então, envolve muitas coisas. Escolher a técnica ideal é sobre encontrar um equilíbrio entre o que o paciente quer, o que o médico domina e o que o sistema permite, tá? E uma coisa que eu acho que muito importante e que muda muito o nosso pensamento é sobre o follow-up. Por quê? Porque o otorrino não tem esse hábito. Muitas vezes não tem esse hábito de acompanhar esse paciente. Olha só, uma rinoplastia, o paciente ele vem no pós-operatório com 7 dias, com 30 dias, com 3 meses, depois com um ano, depois às vezes ele vem de ano em ano para o cirurgião acompanhar esse resultado a longo prazo, tá? E talvez a gente precise olhar um pouco mais também para esse acompanhamento, para a gente ver o que a gente consegue melhorar como uma experiência para ele. O que eu trago aqui para vocês hoje é de que não é errado continuar fazendo com a técnica convencional, não tem problema. O risco, o maior risco de quem domina o passado, não é fazer a técnica do passado, é ficar presa nela, é achar que só essa técnica resolve, que todo o universo não pode evoluir, que nada pode ser melhor do que o que já existe. É ficar preso eternamente no passado e não abrir a cabeça para evolução. Muito bem, tem alguém ainda aí? Deixa eu ver quantas horas. Então, acho que me estendi um pouquinho. Aline, excelente. E agora? Agora vamos abrir o áudio para discussão, para a gente conversar um pouquinho, trocar experiência. Abre o áudio aí, Leandro. Oi, parabéns pela aula, Sara, muito boa. Obrigada. E aí, Leandro, me conta. O que que você acha, Leandro? Você acha que já ficou adenoide para trás? Com certeza. E é mais daquela vibe de não olho, né? Não é costume a gente olhar, né? Principalmente não era, né? A partir de agora a ideia é começar a dar uma olhada. Mas eu achei bem interessante. Eu acho que é a gente correr atrás mesmo de conquistar um espaço e valorizar o nosso produto, né? Essa é uma forma do otorrino conquistar um terreno a mais, valorizar o seu produto e, além disso, cuidar mais do seu paciente, né? Agrega valor e cuida mais do paciente. Acho que é a combinação perfeita que a gente pode ter, né?
Eu acho que é isso que você falou. Primeiro, que a gente não tem o hábito de olhar e também a gente não tem o hábito de acompanhar esse paciente. Então, a gente olha o paciente ali com 30 dias. Ah, tá de alta, tchau, querido. Vai em paz. E nunca mais vê esse paciente. E muitas e muitas vezes a gente acaba recebendo uma recidiva de um colega. Mas será que esse colega não está recebendo uma recidiva nossa? Porque É, isso eu já assim, recebi. sempre, todo mundo já recebeu uma recidiva de adenoide. Será que recidivou mesmo? Será que isso voltou? Ou ficou um tantão para trás que acabou crescendo? Mas muitas vezes é isso, o paciente ele não volta às vezes no profissional que fez, ele vai em outro. Isso não quer dizer que a nossa cirurgia não teve recidiva, talvez a gente não teve conhecimento disso, talvez a gente não está acompanhando esse paciente. E a questão sempre é assim, o que que eu posso melhorar nessa experiência toda? Toda, não só no resultado final, mas em tudo. Porque aquilo que eu falei, eu penso como uma grande verdade. A cirurgia de base de crânio é o que exige maior complexidade na otorrino. Tudo bem, mas qual que é a relevância disso para uma mãe que vai operar o filho com uma cirurgia de amígdala e adenoide? Ela não quer saber disso. Então, a gente tem que oferecer o melhor naquilo que a gente faz. Então, se você está disposto a fazer cirurgia de adenoide, cirurgia de amígdala, que faça da melhor forma possível, que ofereça a melhor experiência para aquela criança, para aquela família. E os pacientes estão pesquisando cada vez mais sobre isso. Tanto é que no consultório, quando a gente conversa com a secretária, direto aparece: ah, o doutor faz cirurgia laser. Aham, muito. Hoje o paciente ele sabe de todas as suas possibilidades. Ele chega no consultório e ele questiona, ele fala: "Ah, mas essa cirurgia é laser? Ah, mas essa cirurgia é com vídeo?" Aí ele fala, ele ainda fala assim: "Ah, mas eu vi no chat GBT lá que essa técnica aqui é assim, assim, assado." E aí a pergunta é o seguinte: quem fica preso, aquela frase que eu termino aqui, essa frase que eu termino aqui de falar assim, que o maior risco de quem domina o passado é ficar preso, né, nele, eu acredito muito nisso, porque o que que acontece? A pessoa ela acaba não fazendo outras técnicas e acaba passando essa história para frente, falando assim: ah, não, isso não existe, isso é ruim. E quando a gente começa a fazer, a gente começa a receber crítica também. Então a gente começa a Sim. receber assim: ah, fulano é charlatão, isso aí não tem muito benefício, não. Está gourmetizando a cirurgia. Está gourmetizando a cirurgia, exatamente, está gourmetizando a cirurgia. Então, assim, talvez se a gente não faz, o que que a gente fala com o paciente? Que não é bom, que não tem evidência, que é tudo a mesma coisa. Mas será que é mesmo? Ou será que é porque a gente não está fazendo? Então, eu não faço, então isso não é bom. É sair da E zona de conforto. uma coisa que eu vejo muito o pessoal falando: ah, mas eleva muito o custo para o paciente. E a gente tem essa falha muitas vezes. Será que realmente ele está preocupado com esse custo a mais? Ou ele está pensando no conforto? Então a gente peca pensando que o paciente pensa daquele jeito. E muitas vezes Uhum. não é verdade. Muitas vezes a gente sabe que os pacientes, eles, hoje, cada dia mais, eles querem a melhor experiência possível. E mesmo que isso não tenha um custo baixo, né? Então, ai, quanto valor tem isso aí? Vai depender de cada um. Vai depender, talvez para uma pessoa isso seja muito, muito alto. Para outra pessoa, isso não é. Isso vai depender da realidade de cada um. Então, quando eu escuto falar assim, ah, Sara, mas isso aí não é para todo mundo, isso aí não é para fazer no SUS, isso aí não é para fazer no convênio, tudo bem, tudo bem. Ninguém está falando que tem que parar de fazer a técnica tradicional, nada disso. O que eu acho é que a gente precisa abrir a cabeça e entender que não existe só essa técnica, todas as técnicas têm limitações, tá? E a gente tem perfil de paciente para todas as técnicas. Porque a gente vai ter que unir tanto o paciente, a experiência do cirurgião e o que eu falei, o que o sistema permite, porque nem sempre querer é poder. Às vezes você está num lugar que não tem representante, não vai chegar material. Hã?
Deixa eu ver. Aqui, ó. Só querido, Eu acho que tá ligado o áudio de alguém, né? Não era aqui, não. Mas, Sara, queria te agradecer pela aula, pela generosidade de entregar o conteúdo aí e estimular a gente a fazer o que está fora da zona de conforto, porque no início realmente dói, é desconfortável, mas eu acho que é por benefício do paciente e também por evolução, né, cirúrgica que nós podemos ter aí e contribuir para a história É, natural, né, pós-operatório, vamos dizer assim. é Obrigado isso, pela generosidade e pela aula, gostamos Leandro. muito. Eu penso, sabe o quê? Que não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o outro, é sobre o paciente. Então a gente tem que ter um pouco de humildade, generosidade e olhar o que é melhor para o outro e não só o que é melhor para a gente. E evidência científica, trabalhos, artigos não faltam. Nada é perfeito, todos têm limitações e todos têm benefícios, mas basta a gente querer evoluir. O primeiro passo é esse. Antes de querer ser um ótimo cirurgião, a gente tem que querer sair da nossa zona de conforto, querer evoluir, querer trazer o melhor para o paciente. Obrigada, viu? Um beijo. Boa Obrigado a noite para você. você. Pessoal, Tchau. obrigado pela participação. Boa noite para todo mundo, bom descanso e até a próxima quarta. Um abraço para vocês. Até.